Vamos lá, gente. Eu vou analisar aqui uma redação com o mesmo tema, daquela que a gente analisou um pouquinho na outra vez, né? A redação de Felipe, né? O mesmo tema, acesso. No caso aqui, ele colocou a democratização, né? Mas é a mesma coisa, o acesso à internet em questão no Brasil. Ou seja, como é que a gente faria para democratizar? Se bem que está um pouco diferente, né? Vejam, o tema é esse, né? E uma palavrinha do tema já muda, né? Eu não sei, naquela redação de Felipe, ele estava discutindo como é que a gente poderia enfrentar o desafio de fornecer, né? Dar internet para todo mundo, democratizar, né? Como tem lá no tema. Aqui simplesmente é o acesso, né? À internet em questão no Brasil, ou seja, vai discutir o acesso à internet, não necessariamente o desafio de colocá-la para todo mundo, né? Tem a diferença, né? Então vamos lá, vou começar. Eu vou fazer uma análise rápida aqui dos. Como posso dizer? Da estrutura básica, né? Essa redação acho que tirou 960. Vamos ver como é que a gente faz aqui, vamos lá. Vou ler aqui, vou explicando algumas coisas e marcando os elementos básicos, né, da redação do Enem, né? Vamos lá, ele começa assim, ó. Steve Jobs, um dos fundadores da Apple, uma das maiores empresas de tecnologia digital, sempre deixou claro que tecnologia deve ser incentivada, pois ela é um dos principais motores do mundo. Aqui a gente já identifica, né, que ele fez uma alusão aqui. Ó. Ele, ele trouxe para o texto a fala, né, a ideia, a voz de um dos empresários, né, do ramo da tecnologia, né, no caso fundador da Apple, né. Então aqui vou grifar essa parte aqui é a alusão. Colocar a alusão em roxo. E o que essa alusão, o que Steve Jobs acha? Ele diz que o Jobs ele deixou claro, né, que tecnologia deve ser incentivada, ou seja, ela deve ser promovida. Se tem tecnologia, todo mundo tem que dar a entender que todo mundo tem que ter acesso por meio desse incentivo, né? Pois ela é um dos principais motores do mundo. Ou seja, para Jobs a internet, quando ela é incentivada, né? Assim, a internet não, a tecnologia, porque ela move o mundo. Porque a tecnologia leva o mundo para caminhos. Se a gente pegar, sei lá, a revolução, por exemplo, a internet, quando a internet chegou, cara, mudou o mundo completamente, né? A internet é um exemplo muito grande, mas tem, vou dar um exemplo tosco, né? A invenção da própria pneu, a da roda, mudou tudo, né? No mundo. Certo. Então, basicamente aqui ele trouxe, né, uma alusão para iniciar o texto. Essa estratégia é massa, né? Porque você pega uma ideia, uma fala de alguém que falou alguma coisa sobre o tema que você está explicando, né? Tratando e coloca na redação. Uma maneira massa de apresentar. Você já sabe, na alusão não tem um tema em si, é somente algo que tem a ver com o tema, certo? Não tem aqui, ele não falou de acesso à internet, ele fala do que o Steve Jobs acha sobre a internet. Pronto, aí ele continua, né? Aí ele usa, sob esse viés, nota-se que o Brasil vai de encontro ao ideário do empresário, uma vez que grande parcela da população canarinha não possui acesso à internet. Ó, ele já joga o tema. Então a gente já tem um tema aqui, ó. Gente, vocês já sabem disso. É chover no molhado, né? Ó, vejam. Então ele já inicia, ele fez alusão e em seguida. A estratégia básica de usar alusão é essa. Você, na introdução, você joga a alusão e já vem com o tema. Então vamos lá, o que ele disse aqui? Ele disse que sob esse viés, ó, uma coisa importante, vocês já sabem, ó, quando eu inicio, ó, ele tá na alusão, terminou, e agora ele começou com o tema, né? Então vou colocar aqui em azul, que é o tema. Para iniciar o tema, para passar da alusão para o tema, ele usa sob esse viés. O que significa isso? Vou colocar em vermelho, né? Já está a tradição de colocar em vermelho os conectivos. Ó. Falou alusão, ele vai para o tema. Então não é para passar para o tema de qualquer jeito. Então ele usa sob esse viés. Ou seja, viés
viés quer dizer assim, é uma tendência, é a perspectiva de ver alguma coisa, é uma forma de ver alguma coisa. Sobre esse viés quer dizer assim, nessa perspectiva, diante, diante de tal pensamento, esse sobre esse viés se refere a quem? A que, na verdade? A ideia do Steve Jobs, que ele citou. Para Jobs, a internet move, a tecnologia muda o mundo, é o motor do mundo. Aí, para ele se referir à fala do Jobs aqui, ele traz sobre esse viés. Sobre que viés? Esse se refere ao que foi falado antes. E viés é a visão do Jobs, vamos dizer assim. Beleza? Então, sobre esse viés aqui, ele já vai introduzir o tema. Nota-se que o Brasil vai de encontro. De encontro quer dizer assim, vamos supor, fulano dá uma opinião e eu fui de encontro àquela opinião. Quer dizer que eu discordei daquela opinião. Eu falei algo não negativo assim, eu não fui ao encontro, eu não concordei com ela. De encontro é assim, é ir pro outro lado, é ir ver de uma forma diferente. Então ele diz que o Brasil vai de encontro ao ideário do empresário. Ideário quer dizer assim, a ideia, o sentido que o empresário trouxe aí, as ideias do empresário, né? E o empresário se refere a Jobs. Ó. Vamos colocar aqui de vermelho, porque o empresário está se referindo ao Jobs. Para não repetir Jobs, ele poderia colocar assim: nota-se que o Brasil vai de encontro ao ideário do Jobs. Mas não. Para não repetir a palavra Steve Jobs, né, o nome, ele coloca do empresário. Tranquilo, né? Eu estou chamando isso aqui de... Não é um conectivo, mas sim, ele está fazendo referência a algo anterior. Então, ele diz... Nota-se que o Brasil vai de encontro, assim, ele não concorda com Jobs, assim, ele não está na direção do Jobs. Ele vai de encontro ao ideário do empresário. Por que acontece isso? Uma vez que grande parcela da população canarinha não possui acesso à internet, especialmente de qualidade. Ou seja, por que ele está dizendo que o Brasil vai de encontro, vou botar em vermelho aqui, ao que pensa o empresário. Por quê? O que é que o empresário disse? Ele diz que a tecnologia ela tem que ser incentivada e ela move o mundo. Quando o Brasil não faz isso, não tá assim, seguindo a ideia do que o Jobs acha que deve ser feito, né? Deve ser realizada. Por isso que ele usa de encontro e ele explica por quê, ó. Ele diz assim, que o ideário do empresário, o Brasil está de encontro a ele, não está seguindo. Uma vez que, ó, conectivo, ó, uma vez que... Ele diz isso, ó, qual é a afirmação? O viés do empresário não é seguido, a ideia do empresário não é seguida. Por quê? Uma vez que, aí ele vai dar a explicação por quê. Porque grande parte da população canarinha quer dizer o quê? Faz referência à seleção brasileira, né? Então, a população brasileira não possui acesso à internet, especialmente de qualidade. Então, isso daqui, o Brasil, grande parte da população não tem acesso à internet de qualidade, não está assim, não está concordando com a ideia, não está seguindo a ideia do Steve Jobs, que tem que incentivar aí, a internet. Beleza? Então, no geral aqui, usou sobre viés para introduzir o tema, né? O tema aqui já diz que é o acesso à internet. E ele usa algumas palavrinhas para não usar brasileiro. Canarinha, né? Que faz diferença à seleção brasileira. Basicamente é isso, né? De encontro para dizer que a visão que foi dita antes do Jobs não tá em ao encontro, está ao contrário, está de encontro. E o ideário é a visão do Jobs. E empresário você já sabe que está se referindo a Jobs. Beleza? Então a gente já tem a alusão, já tem o tema aqui. E vamos agora, tá faltando a tese, né? Vamos ver. Provavelmente ele vai dizer a tese agora. Para eu iniciar a tese, eu não posso iniciar de qualquer maneira, vocês já sabem, eu tenho que colocar outro conectivo. Para eu iniciar o tema, eu coloquei sobre esse viés. Viés quer dizer ponto de vista, vamos dizer assim. É a forma de ver aquilo. É a tendência como é que você vê alguma coisa, né? Ó, ele usa diante de tal panorama. Ó, diante de tal panorama. Que panorama? Panorama quer dizer assim. É assim.
É como se fosse. Deixa eu ver aqui um sinônimo para ajudar. Cenário, paisagem, vista. Vejam só, ele traçou um cenário aqui, aqui, tudo. Aqui ele mostrou uma situação. Ele e não é mais do que uma situação, é um panorama. Ele deu um contexto de algo que ele apresentou aí, até nessa parte azul, até qualidade. Então é um panorama, é algo geral que ele colocou aí. Podia ser contexto, diante desse panorama que ele traçou aí, que ele mostrou. Botar em vermelho que é o conectivo, né? Vejam, gente, ó, vê que coisa maravilhosa. Ó, o que ele disse antes, ele faz referência agora. Tal panorama. Que panorama? Tudo que ele fez, tudo que ele disse aqui, ó, anteriormente. Ou seja, tudo se conecta, né? Tudo tá uma coisa ligada à outra, sem dar uma bola fora, né? Diante de tal panorama, de tal situação, agora vem a tese, a opinião dele sobre o assunto, né? Que é o acesso à internet no Brasil, né? Percebe-se que a problemática não somente ocorre devido à precariedade dos planos de internet. Então para ele quer dizer que a problemática, ou seja, o problema, qual é o problema que é tratado vou botar aqui como em vermelho, está fazendo referência aqui, o acesso, o pouco acesso ou não acesso à internet. Então para ele, essa problemática não somente ocorre devido à precariedade dos planos de internet, ou seja, para ele, o problema da falta de acesso à internet não é causado somente devido ao conectivozinho aqui para dizer a causa, né? Devido à precariedade da explicação, né? A precariedade dos planos de internet, ou seja, o problema da internet de falta não é causado somente por precariedade de planos de internet, bem como tem prejuízos nas esferas sociais, principalmente educacionais. Então a gente tem a tese aqui. Então eu vou botar a tese de verde. Deixa eu pintar aqui de verde a tese. E a gente vai esmiuçar aqui, a gente vai detalhar essa tese, que eu acabei de dizer, né? O que ele está dizendo. Para ele, então, lembrem-se que a tese tem que ser dupla, né? Tem que ter duas partezinhas para ter dois argumentos a serem desenvolvidos, né? No desenvolvimento da redação. Então, vamos lá para a tese. Ele acha que esse problema não somente ocorre devido, ou seja, que problema? A falta de internet devido à precariedade dos planos de internet, ou seja, não é somente o que explica a falta de internet, não é a precariedade, ou seja, não é a precariedade quer dizer assim, que está precário, que está muito ruim, assim, a falta de qualidade dos planos da internet, né? E tem a ver bem como serve para introduzir outra coisa que ele falou. Por quê? Se ele diz somente que esse problema não ocorre somente a precariedade dos planos, então ocorre mais em relação a quê? Aí ele usa o bem como a prejuízos nas esferas sociais. Então ele diz que tem a ver com duas coisas a falta de acesso à internet. A precariedade do plano de internet, né? E também a prejuízo nas esferas sociais, principalmente na educação. Então, a tese tem duas partes. Tem a parte da educação, que tem problemas, prejuízo da educação, né, a falta de internet, e também a explicação da falta de internet não só, né, os planos de internet serem precários. Tá aqui, ó. Então estamos aí, né? Para mim essa introdução tá muito boa. Claro, pode ter problemas aqui que eu não enxerguei, mas a gente pode discutir isso, né? Então basicamente é isso. Vamos lá agora, eu vou fazer outro vídeo para analisar o segundo parágrafo e o resto, né? Vamos lá, vou parar aqui e a gente vai para o vídeo 2 em relação a essa redação, né?